Fala pessoal, beleza? Passando aqui mais uma vez para trazer para vocês assuntos tributários, assuntos fiscais, assuntos que pode ser de interesse, né? Principalmente você empresário, você pessoa física, você do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, que de alguma forma precisa dessa informação para de repente fazer um planejamento tributário ou de repente encontrar aí um ponto de risco que precisa ser corrigido, tá bom? Então, toda semana eu sempre gravo um vídeo para a gente comentar sobre esses assuntos. Eu trago um resumo da semana, trago um resumo de reportagens que eu acabo colocando no meu Instagram. Então, quem estiver me acompanhando pelo YouTube, pelo LinkedIn, pode me seguir lá no Instagram. Lá tem muito conteúdo interessante que você pode utilizar também, tá certo? E hoje eu separei um assunto interessante, gente, planejamento tributário abusivo, planejamento considerado como evasão fiscal, aquele que a gente sempre precisa evitar, tá, gente? A gente tem que buscar sempre planejamento tributário de acordo com a legislação, né? De acordo com a lei, de acordo com o decreto, com embasamento legal, tá certo? Hoje eu vou falar sobre esse assunto, inclusive hoje eu postei uma informação, uma reportagem do Valor Econômico que está muito em linha com esse conteúdo, tá certo, gente? Então você que é do Simples Nacional, principalmente você do Simples Nacional, eu vou comentar sobre um caso, sobre um exemplo que pode ser sim um problema para você, que você precisa de repente corrigir, tá bom? Antes de eu entrar nesse assunto, peço que você que estiver me acompanhando pelo Instagram, dê aquela curtida, compartilhe com seu amigo, com seu grupo aí de WhatsApp, para que eles possam ter acesso a essa informação, principalmente se for do Simples Nacional, né, gente? Então é importante. Quem estiver me acompanhando nas outras redes, né, no meu canal Marcolino Tax, no Instagram, ou melhor, no YouTube, eu também estou colocando conteúdo também lá no meu LinkedIn. Então dá para vocês aí, de alguma forma, aproveitar essa informação, tá certo? Então vamos lá, gente. Hoje eu separei para vocês uma reportagem do Valor Econômico que dizia exatamente isso. Procuradorias de São Paulo e do Rio de Janeiro firmam um acordo para combater a fraude fiscal. Gente, então o Estado de São Paulo, de uma forma resumida, de uma forma direta, está firmando um acordo com o Estado do Rio de Janeiro para tentar encontrar espertinhos, contribuintes, empresas que de alguma forma fizeram um planejamento tributário abusivo, né? Encontrando mecanismos aí para diminuir o recolhimento para aquele estado, e agora os dois estados estão unidos para tentar encontrar quem são esses contribuintes e reaver o imposto que não foi pago, gente. Então muito cuidado, principalmente vocês de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque agora eles estão de olho nesses planejamentos aí que foram feitos de forma errada, tá certo, gente? Isso é importante porque eu lembrei de um caso, né? Simples Nacional, gente. Simples Nacional, em São Paulo, no estado que eu estou, né? No estado de São Paulo, o Simples Nacional, ele é obrigado a pagar o diferencial de alíquotas, mesmo quando ele compra para industrialização, né? Eu acho isso muito estranho. Eu acho que não deveria ter esse recolhimento, porque não acontece com as empresas do lucro presumido, nem as empresas do lucro real. Mas, para quem é do Simples Nacional e produz, né, que fabrica alguma coisa no estado de São Paulo, mesmo que compre um insumo de outro estado, ele é obrigado a recolher o diferencial de alíquotas. Ocorre que existem aí várias empresas, ou melhor, vários contribuintes que estão buscando alternativas para não pagar esse diferencial de alíquotas, ou melhor, encontrar um jeitinho brasileiro de não pagar esse imposto. Como que eles estão fazendo? Por exemplo, o seu principal fornecedor, ele está localizado no estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina tem alguns incentivos fiscais e aquele insumo fica até mais barato comprando de lá. Então, você que é do Simples Nacional, por exemplo, tá, gente? Vai comprar uma mercadoria, vai comprar um insumo para sua produção do estado de Santa Catarina. Só que logo depois você lembra que você precisa pagar o diferencial de alíquotas. Aí já não compensa mais, né? Aí fica muito ruim.
Aí o que a maioria das empresas, ou melhor, a maioria não, né, gente? Alguns que estão fazendo dessa forma. Eles estão criando uma filial no estado de Santa Catarina, né, para comprar desse fornecedor, uma operação interna. Aí eu já vi até um pênalti aí para quem está comprando, porque vai comprar um pouquinho mais caro, vai ter uma carga tributária interna que não teria vendendo para o Simples Nacional em São Paulo, teria, sei lá, 17%, né, uma alíquota cheia. Enfim, ele compra de uma filial de Santa Catarina e depois transfere para uma filial de São Paulo, que é a matriz que vai produzir aquele produto. Sendo dessa forma, existe uma exceção, né? Quando há uma transferência de uma filial de um estado para o estado de São Paulo, que é a matriz que vai produzir, o estado de São Paulo ele não deixa que o contribuinte recolha esse imposto, né? Ele dá esse benefício, então você não precisa pagar. Só que qual que é o mal disso? É quando você cria uma filial somente para você fazer esse tipo de operação. Ou seja, algo que você criou para reduzir a carga tributária. Isso não é legal, gente, porque pode caracterizar um planejamento tributário abusivo, pode ser considerado uma evasão fiscal. Então, imagina você que o estado de Santa Catarina também firme um acordo, né, um acordo com o estado de São Paulo, e eles começam a trocar figurinha, começam a fazer esse tipo de troca de informação. A partir desse momento, o estado de Santa Catarina fala, ó, toda nota fiscal que sai dessa filial aqui é de transferência e nunca de venda. Eu não tenho operações internas, inclusive, desse contribuinte aqui no meu estado. Dá uma olhada aí, estado de São Paulo. O estado de São Paulo olha aquela informação e fala, peraí, eu tenho uma filial, ou melhor, tem uma matriz dele aqui no estado de São Paulo, que sempre recebe insumo dessa filial aí de Santa Catarina. E eu não cobro diferencial de alíquotas. Tem alguma coisa errada. Ele criou isso somente para não pagar aqueles 6% de DIFAL. Então, nessa hora, gente, ele já presume que você está fazendo alguma coisa errada. Então, ele vai pedir todas as notas fiscais de entrada, de transferência, vai provavelmente pedir as informações fiscais da filial de Santa Catarina, ou se não pedir diretamente para você, vai pedir para o estado que ele tem um convênio, aí ele te pega, aí ele vê que, poxa, tem alguma coisa errada aí, vou lavrar um auto de infração. E veja, hein, gente, são 5 anos que ele pode voltar para trás, ou seja, 5 anos em que você vem trabalhando nessa transferência sem pagar o diferencial de alíquotas e você tem que explicar isso em 30 dias ou pagar esse imposto, né? Então, é muito arriscado, gente. Se vocês estiverem com esse tipo de cenário, revejam, verifiquem se de repente não vale a pena aí levantar um passivo, né? De repente fazer um planejamento tributário sério para tentar corrigir esse tipo de coisa, tá, gente? Então, é basicamente nesse sentido, os estados estão se alinhando, estado de São Paulo com outros estados estão buscando esses convênios, esses acordos, para tentar encontrar empresas que estão trabalhando de uma forma correta, tá, gente? Então, se você, mais uma vez, do Simples Nacional, produtor, quem vem aí fazendo esse tipo de coisa, muito cuidado, tá, gente? Que o fisco esse ano, eu posso dizer para vocês que esse ano é um ano que tem muita fiscalização, o estado de São Paulo, os outros estados também, a Receita Federal está fiscalizando coisas que ela não vinha fiscalizando, ela vem pegando pontos importantes e vocês precisam ficar de uma forma ligada, bem ligada nisso, porque se houver alguma coisa, ainda dá tempo de corrigir, entendeu, gente? Depois que inicia o procedimento fiscal, aí fica difícil. Aí você perde aquela denúncia espontânea, né? Você perde a espontaneidade de você encontrar um erro e tentar corrigir. Então, esse é o meu conselho, esse é o ponto dessa semana, tá? Eu resolvi trazer isso para vocês, para que vocês possam também pensar sobre isso, tá bom? Então, no geral, gente, esse é o assunto que eu separei, né? Estamos aí num período em que
não tem muitas notícias, né? A gente tem as férias aí dos nossos tribunais, do Congresso, né? Então não está tendo muita informação. O que tem normalmente é sobre a reforma tributária. E se tiver alguma informação, ou eu faço um vídeo rápido na semana, ou eu trago para vocês aqui um ponto específico para a gente comentar, tá bom? Então é isso, gente. Um bom final de semana. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E quem quiser me acompanhar pelo Instagram, tem muito conteúdo lá também, tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana.